Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. É isso aí, meus amigos, aqui no fundo do ônibus, um momento muito importante, onde todas essas pessoas reunidas para essa viagem na cidade de São Paulo, esse grande encontro a favor da anistia. Permita-me, a minha oração é essa: Deus, em nome de Jesus, faça justiça nessa nação. Não permita que esses homens maus prevaleçam. Deus, tem misericórdia. Avós, idosos, trabalhadores, mães de família, condenados por uma pura perseguição política. Que venham tempos de paz, de prosperidade para o Brasil, porque esse caminho que estão tomando, eles não estão querendo paz. Deus, tenha misericórdia. Povo brasileiro, ninguém é maior do que vocês. Ninguém. Alexandre de Moraes, você pode mandar prender 10, 100, 500, 1000, mas você não vai prender todo o povo brasileiro. Eu termino. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Anistia! Anistia! Deus abençoe a todos! Não me Aquela imagem que representa a justiça, ela tá mais para uma prostituta. Na minha opinião, sim. É isso aí, faltou, além do perder o mané, missão dada é missão. Meus amigos, estou aqui com o Rafael Sadier, lá do Rio de Janeiro. Dizem que carioca não nasce, estreia, né, Van? Ah, rapaz, carioca estreia. Meus amigos, com muita alegria aqui na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Ele, Josimar, lá da cidade de Uberlândia, meu amigo, Uberlândia. Indígenas sendo exterminados pelo tráfico de droga na Amazônia. É isso que tem que ser falado, é isso que ninguém tem coragem de falar. Esse governo e vários outros governos que vieram atrás financiam o tráfico de drogas, financia a máfia, acaba com nossos indígenas, acaba com a gente no nosso país. Meus amigos, estou aqui com o Tomé Abduche, uma satisfação imensa conhecê-lo pessoalmente. Tenho visto seu trabalho já há muitos anos, conheço do seu potencial. Quero que você seja bem franco em relação à sua compreensão do escrito da Débora lá do Perdeu o Mané. Você acha que faltou colocar tipo assim, vencemos o bolsonarismo, ou aquela grande frase que missão dada é missão cumprida, poderia ter estendido ainda mais, porque foi considerado como um grande crime. E gostaria que você falasse sobre isso. E também, em 1979, nós percebemos um apoio muito grande da CNBB, nós percebemos um apoio entre faixas da OAB. Será que as famílias de hoje, com batons, com bandeiras, elas são menos importantes para essas instituições? Olha, é um momento muito difícil no Brasil. O senhor veio de onde, senhor José? De Niterói.
O senhor é um homem do cabelo grisalho, tá com a propaganda aqui do Lula. O que o senhor pode dizer do Lula? Eu posso dizer só isso aqui, ó, que tá escrito aqui, ó. Vou pegar 14 anos de cadeia porque você é um ditador, você é um autoritário, é maluco e vai sair desse STF para Guantánamo, se Deus quiser. Porque nos Estados Unidos você já está condenado e vai ser condenado no Brasil também. Não só pelo povo, como pela justiça de Deus e a justiça de homens melhores do que você. Como se sente como um soldado, vendo seus patriotas, pessoas com a bandeira do Brasil sendo presas, humilhadas, outras mortas, morreram sofrendo, chorando, outras exiladas fora do Brasil. Você como um protetor dessa pátria, como o senhor se sente? Qual que é a sua compilação desse todo? Lula já está velho, Dilma Rousseff participou de muitos atos pela confiança de um muda-mundo, mas eles não usaram batons, usaram metralhadoras. É uma comparação desonesta, 79 da anistia, com essas pessoas que hoje, 2022, satisfação com as eleições, os QGs, toda essa trajetória aí, Putin na Rússia, permitiu a morte de uma pessoa de direita que pensa diferente, Nicolás Maduro. Nós vimos aí prejudicando uma mulher, 64, as mulheres foram às ruas, hoje as mulheres com um grande levante, as críticas simples estão se tornando como crimes contra a nação. O que aconteceu com essa esquerda? Como é que o senhor está visualizando esse todo? O que o seu coração te traz aqui? Houve golpe! Não houve golpe! Não houve golpe! Emerson, mais de uma década lutando aí contra a esquerda. Tá difícil, Emerson? Tá difícil porque são traidores da pátria que merecem ser expulsos do país. Mas nós vamos lutando com as armas que nós temos. E quero dizer à esquerda que batom nunca foi arma de uma ditadura. Tá? Então nós estamos aqui a favor da anistia para quem não cometeu crime. Anistia já, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu vou de sapato branco, eu vou de terno branco, eu vou. Aí, ó, música bonita. Se a Nália não quiser ir, eu vou só pra Maracangaia, eu vou. Se a Nália não quiser ir. Então é isso aí, meus amigos, o violão correndo solto aqui na Avenida Paulista, neste 6 de abril. Quase 11 horas da manhã, muito legal aqui essa avenida, muitas mesas comerciais, vários produtos aí. E é isso, as pessoas trabalhando, tocando aí o seu violãozinho, a sua música, a sua arte. E é isso, ditadura no Brasil não, as pessoas precisam viver os seus sonhos. Muda Brasil! Obrigado, eu que agradeço. Tá isso aí, meus amigos, uma imagem branca, nos lembra um anjo. O Brasil está precisando de humanidade, verdade, honradez. Essa desonra que nós estamos vendo dentro de instituições, que nós já sabemos que desde 1920, esse pensamento bolchevique, marxista entrou nas Américas. Estamos precisando, sim, de atos limpos, usar uma democracia não relativa, com muita verdade, com muito carinho ao nosso próximo e que possamos realmente acreditar em anjos para que isso possa viver em nossas mentes, em nossos corações, para um Muda Brasil. Muda Brasil! Tchau! Então tá aí, meus amigos, uma linda bandeira, uma bandeira enorme passando sobre as nossas cabeças.
E é isso aí, ó. Olha só que maravilha. Grande exemplo de patriotismo, muita alegria, o símbolo do nosso Brasil, a bandeira, e simplesmente aquela estátua da mulher que deveria representar a justiça mereceu uma escrita do Perneu Mané. Desde as eleições de 2022, nós vimos o aparelhamento, os acordos, os conchaves, e missão dada é missão cumprida. E vivemos no Brasil o ativismo judiciário. Então é necessário que haja honra, que haja respeito. Nós vimos aquele policial no tempo da pandemia do Covid-19, o soldado Wesley, disse que não iria permitir de espécie alguma que a honra, a desonra pudesse atrapalhar a vida de trabalhadores. E neste 6 de abril de 2025, muitos brasileiros juntos aqui fazendo o seu dever de casa, pedindo para a anistia de pessoas simples, com o verde e amarelo em suas mãos e o coração cheio de respeito às leis que são votadas nos parlamentos, nas câmaras municipais, estaduais e federais, consagrando os relacionamentos com a sociedade, e as leis é isso, sendo pautadas para que o povo cresça em entendimento e justiça. Muda o Brasil, vamos lá! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Não houve golpe! Alô, meus amigos aqui da cidade de São Paulo e de todo o Brasil. A Débora, a pedido de alguém, escreveu "perdeu, Mané", repetindo a frase de Barroso, e ela deveria ter escutado outra pessoa para escrever a outra frase dele: "vencemos o bolsonarismo". Ou talvez aquele que disse que missão dada é missão cumprida. Essa imagem da justiça tem sido representada por falsos ministros, falsos juízes, e é necessário que o Brasil tome um rumo diferente em respeito à Constituição Federal e principalmente respeitar quem constrói o Brasil. Aline, você veio de onde? Uberlândia. Uberlândia, terra boa, terra do pão de queijo. Gosta de Uberlândia? Amo Uberlândia. Você, como mulher, como você se sente aí vendo o caso da Débora, não só a Débora, o caso dos exilados, essa luta toda em busca de um respeito às nossas leis, à Constituição? Como você está se sentindo estando aqui hoje, nesse 6 de abril, na Avenida Paulista? Me sentindo aqui, eu estou me sentindo muito bem. Eu acho muito bom estar no meio de pessoas que pensam igual a mim, né? Eu me sinto protegida. E quanto a Débora, eu sinto uma tristeza profunda, a justiça tremenda, né? O que fizeram com ela. Traficantes, bandidos, estupradores não ficam presos, e ela, por pintar uma estátua, fica presa e pega 14 anos. Não tem lógica, isso não é justiça, é vingança. É preciso tirar essa esquerda do poder? Não entendi. É preciso limpar as instituições? Sim, é preciso. Na minha opinião, estão todas corrompidas. Muito obrigado. Quer mandar algum recado aí? É o seguinte, como você se sente vendo aí uma mulher, mãe de família, 2 filhos, ficou presa, recebeu uma condenação de 14 anos. Olhamos para a história, em 64, as mulheres saíram para as ruas, na Marcha das Famílias, levaram os seus maridos. Hoje você acredita que as mulheres saindo às ruas, como você aqui, devem incentivar os seus maridos, a juventude, para poder apoiar essa anistia? Eu acho que sim, principalmente a juventude, que o que mais tem aqui é as tias do Zap, e a juventude está muito fraca. Eu acho que tinha que ter mais jovens apoiando, não assim a anistia. Parece um milagre de Deus aquela escrita com batom na imagem que deveria da mulher, né? Olha só que interessante.
64, as mulheres, Marcha das Famílias. Uma mulher fez uma crítica do Perdeu o Mané com a fala de um ativista Barroso do Supremo Tribunal Federal, mas a esquerda parte da narrativa que ela cometeu um crime. Qual é o maior crime? Aqueles que deviam zelar pela justiça ou aqueles que cobram a justiça? O maior crime é quem devia zelar pela justiça e não está fazendo justiça. Dói no coração? Muito, dói no Vidas perdidas nas eleições de 2022. Muitas pessoas nos QGs pelo Brasil e eles ignoram toda a história. Como você se sente ver tantos jovens nas universidades que nem lavam o banheiro com soluções marxistas para cuidar das pessoas com um espetinho, com um sambinho, com uma cultura, com um pagodinho? É possível construir um Brasil forte, como dizia o Dr. Enéas, com essa geração? É impossível. Eu sinto que fracassamos. A geração mais velha, os pais fracassaram. É isso que eu sinto. Muda Brasil? Muda Brasil já, anistia já. Então é isso aí, qual que é o seu nome? Silvia. Você é de qual cidade? São Paulo. São Paulo, aqui mesmo, capital? Aqui mesmo, capital. Maravilha, meus amigos, João Ricardo de Uberlândia aqui com muitos patriotas nessa caravana linda. Débora, na avenida. Você jamais será esquecida. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Então é isso aí, meus amigos, muitas mulheres lindas com seus batons nas mãos, mandando um recado para esse cabeça de ovo que não é semelhante ao sol, pois a sua careca não reflete luz nenhuma. Muda Brasil! Tchau! Meu amigo, prazer falar com você. Qual que é o seu nome? Silval, dos Escolhidos por Deus, junto com o Direito ao Brasil de Santo André. Nós somos os pioneiros a colocar os caminhões aqui na Paulista do primeiro ato, depois do ato do dia 8, como nós colocamos os 5 primeiros caminhões. Depois veio o Silas e os demais caminhões que a gente participa das organizações. Escolhidos por Deus. Entra lá, clica lá no Instagram e acompanha a gente. Fala aí para os meus amigos, para Uberlândia, todo o Brasil. Parabéns, obrigado por isso. Como que é o nível de dificuldade subir nessa escada para colocar essa faixa aqui? Vamos mostrar pro pessoal. Pra soltar esse povo, cara, não tem limite. O céu é o limite. O céu é o limite. Fui 2 vezes para Copacabana, participo da organização. Aqueles banners lá, como nós que levamos para Copacabana e trouxemos para colocar aqui também. Esse é o nosso trabalho, é o nosso dever, é o dever de todos nós a trazer a liberdade de expressão e a liberdade do nosso povo que está sendo crucificado por esse sistema criminoso. E subir essa escada aqui, olha minha gente, ó. Subir essa escada vale a pena cada degrau? Cada degrau, se for necessário, se tiver que subir mais ainda, eu subirei lá no topo lá. E subirei para salvar o nosso povo. A luta continua. Anistia? Já! Aê! Na verdade, nem é anistia, é liberdade, porque não são criminosos. Anistia é para criminosos. Fora Lula. Fora Lula. Olá, cidade de Uberlândia, João Ricardo aqui, nessa linda cidade de São Paulo, ao lado dela, Janaína de Uberlândia, vereadora. E aí, Janaína, qual que tá o coraçãozinho aí? Missão cumprida aí nesse 6 de abril? Eu estava falando isso agora para nossa turma aí que veio de Uberlândia, né? Prestigiar esse evento aqui, dar força. Gente, foi lindo. O que a gente ouviu hoje aqui, a força política para que se aprove a anistia lá no Congresso, está muito forte. Estou saindo daqui com o coração cheio de esperança que a gente vai conseguir reparar essa injustiça com tantos presos políticos, que a gente sabe que isso daí não é questão de justiça, mas sim de injustiça. Injustiça, e a gente pede sim por anistia humanitária. Janaína, um ponto muito polêmico, você que é parlamentar, sofre muitas críticas defendendo as nossas pautas, o liberalismo econômico, treinar as pessoas para que possam conquistar as suas riquezas. Quando nós vimos esse julgamento da Débora de 14 anos, não te choca ali ver uma frase só da alta corte que a condenou como o tipo, perdeu o mané, ou seja, missão dada é missão cumprida? Isso não te choca? São 3 grandes frases do Perdeu o Mané que realmente parece que faltou para colocar naquela estátua. Como é que você enxerga
ela ser condenada como um golpe, como alguém que ofende a justiça, o Estado de Direito, sendo que estas frases vêm de magistrados que deveriam ser apartados do ativismo político. Exatamente, você disse tudo. Será que as famílias de hoje, com batons, com bandeiras, elas são menos importantes para essas instituições? Olha, é um momento muito difícil no Brasil. Nós temos que fazer uma retrospectiva do Brasil se a gente quiser chegar à realidade do dia 8 de janeiro. Quem se lembra aqui do Mensalão? Quem se lembra aqui do Petrolão? Quem se lembra aqui do dinheiro na cueca? Quem se lembra aqui de tudo que aconteceu na Operação Lava Jato? As pessoas que cometeram crimes e que foram presas. Quem se lembra de todo o dinheiro que foi devolvido para os cofres públicos? Quem se lembra aqui das delações premiadas? Quem se lembra aqui do impeachment da presidente Dilma, que não foi golpe, foi constitucional? Infelizmente, nós vimos essas mesmas pessoas voltar ao poder. Quando o presidente Bolsonaro se elegeu, ele praticamente foi impedido em tudo que ele fazia. Qualquer coisa que ele tentava se posicionar, havia uma provocação para o Supremo Tribunal Federal e ele tinha 48 horas para poder responder. No meio da Covid-19, aliás, um pouco antes da Covid-19, eles acabaram com a prisão em segunda instância. Na Covid-19, eles acabaram tirando a competência da 13ª Vara de Curitiba e devolvendo muitos criminosos às ruas, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, que teve os seus direitos políticos recuperados. E esse homem participou de uma eleição onde a direita foi calada. Naquela época, eu era jornalista em alguns meios de comunicação e eu não podia falar muitas palavras, como ex-presidiário, não podia relacionar o Lula com Ortega, com Maduro, não podíamos falar de aborto, não podíamos falar de inúmeras coisas que foram uma realidade. Muitas perseguições políticas, nós tivemos as inserções das rádios e muitas e outras coisas. E aí eu pergunto a você, o Bolsonaro está sendo colocado agora como réu por um tal crime do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi um grito de socorro da população. Eram pessoas de bem, pais, mães, senhores, senhoras, que estavam nas ruas lutando por justiça no Brasil, que não queriam mais ver aquelas mesmas pessoas que tanto saquearam a nação voltarem ao poder. E o que foi que o presidente fez? Uma transição normal, uma transição onde ele indicou, inclusive, os chefes das Forças Armadas a pedido do Lula, onde os ministros do Bolsonaro acabaram passando tudo que eles tinham para os novos ministros do Lula e ele viaja para fora do Brasil. Aquilo ali foi, no máximo, um grito de socorro. Houve um vandalismo, nós sabemos disso. As pessoas podem sim pagar pelo crime de vandalismo, mas de maneira proporcional, de maneira coerente, como sempre aconteceu com a esquerda. A esquerda que quebrou a Fiesp aqui atrás, a esquerda que colocou fogo em pneus, a esquerda que causou barbaridades, que quebrou ministérios, que machucou policiais, que levou mais de 800 ônibus a Brasília com sindicatos, naquela destruição em massa que nós vimos lá. O que aconteceu com essas pessoas? Nada. Não aconteceu nada. Mas agora... Estão todos soltos nas ruas. E agora com a direita, toda essa perseguição. Então hoje é um dia muito especial. A direita voltou para a rua de maneira ordeira, de maneira responsável, lutando por liberdade, lutando por justiça e para que respeitem a nossa Constituição. E mais do que isso, respeitem as nossas instituições. Tem alguma expectativa dos exilados? Muitos brasileiros estão fora do Brasil, nós temos também os presos políticos, de diminuir o sofrimento, passando necessidades, estão sofrendo muito. Podemos contar com todo o seu apoio? Claro que sim, não há dúvida. Todas as pessoas de bem do Brasil estão a favor da anistia. Inúmeros partidos políticos. Nós temos... a Débora, uma avaliação. A Débora, hoje eu acho que é o nosso grande símbolo. O batom é o grande símbolo da liberdade do Brasil. 64, as mulheres? O que foi feito, né? O que foi feito, diziam, né? Que iam proteger as mulheres e as mulheres de direita, que estão sendo presas por conta de ações que não cabem, um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, 12, 13, 14, 17 anos de prisão. Isso é uma barbaridade. Então, para finalizar é o seguinte, o Brasil já conhece o seu trabalho. Eu sou um admirador desde jovem, sou da cidade de Uberlândia, lá nós temos grupos de direita, nós sabemos do seu potencial. Diga com toda a verdade, com toda a sua franqueza, com toda a sua alma para a eternidade, o que aconteceu com as nossas instituições? É muito difícil, né? As nossas instituições,
elas acabaram sendo, de uma certa forma, ocupadas por pessoas que foram indicadas e que não foram eleitas pelo povo brasileiro. E que muitas vezes em suas decisões não representam os anseios da sociedade. As instituições são importantes. Nós não podemos aqui achar que nós vamos abolir o Supremo Tribunal Federal. O que nós não podemos permitir é que pessoas desrespeitem as nossas instituições. Esse que é a grande questão. Eu queria mandar um recado para cada um de vocês. Nós somos mais de 60 milhões de brasileiros politizados de direita, que sabemos o que aconteceu lá atrás no Brasil e o que está acontecendo agora. E é a nossa força, é a nossa união que vai trazer esse país de volta para as mãos das pessoas de bem. Um abraço a todos vocês. Meus amigos, muito bom falar com você, muito obrigado. Falou Tomé aqui, na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Muito bom falar com pessoas que têm trabalhado para a mudança do Brasil há tantos anos, conhecedores desse transtorno intelectual nas universidades, nas escolas, e eles perderam com metralhadoras, agora querem condenar batons, pessoas que usam bandeiras, pessoas que querem anistia já. Então é isso aí, João Ricardo de Uberlândia, aqui na cidade de São Paulo, para todo o Brasil. Até mais, tchau! Eu quero dizer agora a você, Alexandre de Moraes, que se diz perseguido com sua família no aeroporto, Lula do amor, por que você não vem estudar minha causa, Alexandre de Moraes? Eu deixei um pendrive na Polícia Civil de Uberlândia, falei da falta de coerência dentro da Unitri na cidade de Uberlândia, da Polícia Militar, sob o comando de um certo comandante, e também a Corregedoria não deu muita atenção, tratou como caso banal. Quebraram o meu ombro, Alexandre de Moraes. Destruíram os meus dedos da mão esquerda, Alexandre de Moraes. Me colocaram de cabeça para baixo, Alexandre de Moraes. Me enforcaram vez após vez, Alexandre de Moraes. Quebraram o meu óculos, Alexandre de Moraes. Sangraram a minha cabeça, Alexandre de Moraes. Por que você não julga a minha causa? A minha calça foi rasgada, Alexandre de Moraes. Minha camisa com sangue, fui humilhado por todos aqueles policiais da Polícia Militar que estavam na porta da Unitri, Alexandre de Moraes. Então é isso, vivemos sob os comandos dos comandantes, bandidos como os generais Melancias, comprometidos com ideologias assassinas, que não respeitam o crescimento das consciências dos brasileiros, que é decidido isso no parlamento, isso, criando as leis, em reconhecimento das necessidades da sociedade. Então é isso aí, Dilma Rousseff. Você que foi torturada pelos militares, não estava com batom, você estava com grupos guerrilheiros, participou de assalto a bancos, sequestros, cúmplice de assassinatos. Você não é heroína, você não lutou de forma inteligente para criar leis no parlamento. E agora eu, por esses que gostam da sua ideologia, pelas promessas de benefícios sem esforço, sem comprometimento com seus deveres de crescimento para a sociedade, e torturaram dentro da Unitri. Então é isso, aqui na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, se é de Uberlândia, em São Paulo, é para todo o Brasil. Muda Brasil! Estamos trabalhando lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, viemos aqui para São Paulo, brigando pela anistia já, junto com o presidente Bolsonaro e tantos outros patriotas que lotaram as ruas e a Avenida Paulista para clamar por anistia já. É inadmissível que pessoas estejam presas de maneira dessa forma, dessa maneira, sem respeitar o devido processo legal, enfim. Enquanto a gente está vendo aí bandidos sendo soltos, inocentes estão sendo presos e condenados a 17 anos de prisão. Por isso nós estamos aqui contra isso, anistia já. Rafael, uma pergunta um pouco meio polêmica, fica à vontade em responder. Nós sabemos que em 79 vimos registrado faixas da OAB, da CNBB, apoiando as famílias daqueles presos políticos exilados. Eu percebi que agora, diferente de 79 da anistia, não estamos vendo faixa aí da OAB, da CNBB. Será que o amor cristão da CNBB mudou? Como é que você avalia isso? A CNBB é uma instituição que não representa a totalidade dos cristãos apostólicos romanos. Então, é muito fácil você entender qual é o modus operandi das pessoas que gerem essa instituição e que deveriam gerir de
maneira cristã, tendo amor ao próximo, cuidado com os órfãos, com a viúva, que é o que a Bíblia instrui, né? Mas infelizmente essas instituições foram instrumentalizadas por uma ideologia, a teologia da libertação, e infelizmente as decisões de parte de pessoas que estão nessa instituição ou nessas instituições acabam sendo decisões não cristãs, vilipendiando a nossa fé. 1920, PCB entrou no Brasil, 1935... 1922, Niterói. Foi 1920? 1922, isso. 22, né? 20 a 22. 1935, tentaram uma Revolução Armada. 64 até 70, entraram pelas armas, agora entrou pelas escolas. O seu trabalho está forte aí? A gente está trabalhando com a verdade, né? Nós somos conservadores, a gente é contra o comunismo, contra o socialismo, sou capitalista. E eu vim de origem muito pobre e foi, em primeiro lugar, Jesus que nos tirou daquela região, daquela condição, e depois, humanamente falando, o capitalismo, o empreendedorismo, o trabalho duro e a meritocracia. Muito obrigado, falou aí quem está apoiando, um lustro para o Rio de Janeiro. Olha lá, Rio de Janeiro. Bora! Valeu! Tá de parabéns, votou no candidato maravilhoso. É isso aí, muito bom falar com o Felipe. Estão finalizando as entrevistas aqui na cidade de São Paulo. Muito bom ter falado com tantas pessoas importantes que realmente respeitam as leis, conseguem compreender que as leis ditam as regras para a sociedade, mas os salvadores da República, os entendedores do espetinho e das dificuldades, não conseguem emancipar as consciências e querem repetir os pensamentos gramscistas que acabam levando jovens a matar, como mataram na China, na Rússia e vários outros países, pessoas, irmãos, para construir uma revolução comunista. João Ricardo, da cidade de Uberlândia, em São Paulo. Se está em São Paulo, é de Uberlândia, é para todo o Brasil. Tchau! Meus amigos, estou aqui com o Paulo. Paulo, muito feliz de estar aqui na Avenida Paulista, nesse Anistia Já. Sim, muito feliz, já estou com a minha esposa. A gente está sempre nos eventos aqui de direita, né? Lutando aí pela liberdade, pela anistia agora, né? Principalmente, né? Nesse evento especial. E toda essa classe política aí maravilhosa que vem lutando pelo Brasil, né? Tentando transformar esse país em algo melhor, né? E é isso, estou sempre aqui pelo país, porque se eles lutam, se essa classe política que nos representa hoje, se eles lutam pelo país, eu vou estar aqui sempre lutando e junto com eles e podendo fazer aí, tentando ajudar da melhor forma possível, né? É isso aí, a família em primeiro lugar. E a direita representa a família, né? Então, se representa a família e a gente ama a família, eu vou estar sempre com a direita e pedindo a Deus, né, que nos dê muita força para suportar essas injustiças que a gente vem aí acompanhando na política brasileira nesse momento, né? Nós sabemos que quando uma sociedade está dividida, nosso Senhor Jesus Cristo diz que ela não pode existir, subsistir. É necessário ter verdade nesse país para que toda a nossa nação possa ser próspera? Sim, né? A verdade em primeiro lugar, né? A verdade vem junto com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus prega a verdade, prega o amor. E a verdade é o que a gente luta aqui, pela verdade, pela liberdade de expressão, principalmente, que a gente hoje em dia quase não tem nesse país, né? A gente fica até com medo de falar determinadas coisas, podendo ser repreendido, até preso, né? Temos muitos colegas aí de direita presos por conta de ter falado e não ter praticado crime nenhum, né? Então a verdade em primeiro lugar. Muda Brasil! Muda Brasil. Anistia! Anistia já! Então é isso aí, meus amigos, é preciso mudar. Muitas pessoas... Olá. Aí, ó, olha o cabeça de ovo aí, apesar que o ovo tá muito caro, hein? Você tá comendo picanha? Tem capa de chuva pra poder comprar o ovo, picanha nunca vi. Na quaresma, não pode comer carne. Passa fome. O peixe tá muito caro. Hoje comer carne é praticamente um milagre. É só se estiver fazendo coisa errada. Lícito não vai não. Muda Brasil? Tá difícil mudar desse jeito aí, velho. Tem que mudar. Tá certo, tá aí um trabalhador, como todos os trabalhadores, está vendo que realmente tá muito difícil.
a sustentabilidade, a alimentação do brasileiro. As coisas estão muito caras, mas nós, como bons brasileiros, apoiando as pautas da justiça, preocupados com o Brasil, todas as pessoas estão aqui, muita alegria no coração, para que todo mundo possa ver as injustiças que, infelizmente, nessa causa comunista tem prejudicado as nossas leis. Muda, Brasil! Muito alegria estar aqui com o reservista das Forças Armadas, é o Cabo Reis. Meu Deus do céu, General Figueiredo, deixa saudades? Deixou muita saudade. General Figueiredo não queria anistiar em 1979 a turma do amor de Dilma Rousseff, que tentavam desde 1920 com o Partido Comunista, 1935 com armas, metralhadoras, ao contrário desses que precisam ser anistiados. O que está acontecendo hoje com as nossas instituições, principalmente o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha? O que está acontecendo? O senhor como se sente como um soldado, vendo seus patriotas, pessoas com a bandeira do Brasil sendo presas, humilhadas, outras mortas, morreram sofrendo, chorando, outras exiladas fora do Brasil. Você como um protetor dessa pátria, como o senhor se sente? Eu me sinto muito triste de ver no que se transformou o nosso exército. Não é do meu tempo. Não é o do exército do meu tempo. Hierarquia, disciplina. Hierarquia, disciplina e hombridade e patriotismo. Hoje em dia está faltando muito isso no exército. A senhora está aqui hoje apoiando esse movimento. O movimento da anistia já. Para anistiar os nossos patriotas que fizeram um levante com batom, sorvete e algodão doce. O senhor hoje aí já é um homem mais idoso, mas com o coração vivo, o patriotismo atento, colocando o chapéuzinho aí do exército, vindo para as ruas, isso demonstra um amor à sua pátria? Sim, então 85 anos e eu estou lutando pela nossa pátria. O que está acontecendo com essa juventude que, infelizmente, eles não estão aqui presentes, eles defendem sem anistia, e o senhor, eu e tantos brasileiros é a favor da anistia. O que na sua forma de pensar está acontecendo desde as universidades, desde as escolas, essa falta de amor ao próximo? Os assassinos foram anistiados. Os pais e mamães, eles não querem anistia. O que aconteceu com essa juventude, senhor José? Muita militância política nas escolas. Doutrinação. Hã? Doutrinação pura. Doutrinação pura. Eu tenho um filho professor, ele fala, pai, a coisa mais difícil é a gente conviver dentro da escola. É pura ideologia comunista na escola. É muito amor e pouco trabalho. Muito amor, está faltando. Eles têm com muita ideologia e pouco ensino. O senhor acha que quem diz como esse ladrão que está na presidência, esse bandido, envolvido em muitos atos de criminalidade, o senhor fica triste saber que o chefe das Forças Armadas é alguém que recebeu toda uma trajetória de assassinatos da China, uma história comunista da Rússia, tantas mortes, ele nessa linha de esquerda, presidindo, sendo chefe das Forças Armadas, isso envergonha o senhor? Envergonha muito. Infelizmente, nem todo mundo é patriota, né? E eu falo isso com pesar, porque seria meu chefe, né, das Forças Armadas. E infelizmente, não é aquilo que eu esperava. Manda um recado aí para todos os seus irmãos de farda pelo Brasil. Meus irmãos, não aceitem essa ideologia esquerdista. Vamos continuar com o nosso exército de antigo. Era todo mundo patriota e lutava pelo Brasil. Muda Brasil! Muda Brasil! Anistia! Já! É isso aí, meus amigos, aqui na Avenida Paulista, nessa grande cidade sudeste do Brasil, de onde muitas pessoas de outros estados vieram para cá. O Bolsonaro já está quase vindo aí. Estamos aguardando as lideranças de direita falar com o povo. Estamos fazendo a nossa parte. Muda Brasil! Muda Brasil!
Estou aqui com o Lucas, já está aí com a bandeira do Brasil. Lucas, qual é o seu sentimento hoje aqui na Avenida Paulista? Meu sentimento hoje é de revolta pelas prisões políticas que estão acontecendo, pela expropriação da nossa nação por parte das outras potências internacionais, por todas as questões sociais do nosso país, pelo mais de 3 trilhões de dólares arrecadados pelo governo brasileiro ao ano. E tem gente no alto de uma favela fazendo cocô, defecando em um rio. Indígenas sendo exterminados pelo tráfico de droga na Amazônia. É isso que tem que ser falado, é isso que ninguém tem coragem de falar. Esse governo e vários outros governos que vieram atrás financiam o tráfico de drogas, financiam a máfia, acaba com nossos indígenas, acaba com a gente no nosso país. Eu sou o Lucas da Zona Leste de São Paulo. Não tô assim porque eu apoio o Alexandre de Moraes, eu tô assim porque eu sou nacionalista do meu país, eu defendo o nacionalismo brasileiro, o peronismo, Dr. Enéas Carneiro e todos os outros que lutaram por esse país. Eu tenho um canal no TikTok chamado Nacionalista Insano. Lá eu denuncio diversas coisas. O que eu tenho pra falar é o seguinte: o quinto artigo da Constituição determina que todos são iguais perante a lei, independente de qualquer característica. No nosso país, apenas maiores de 18 anos têm o direito de cidadão completo. Antes dos 18 anos você é tratado como uma propriedade. Isso precisa mudar. Outra coisa: bandidos, criminosos, estupradores, pedófilos, infanticidas, eles pegam menos de 15 anos de cadeia e a pena deles é reduzida em 1/3 se eles tiverem bom comportamento. Ou seja, hoje em dia, um cara que estuprou uma criança, um cara que matou uma criança, um latrocida infeliz que matou uma pessoa roubando, ele pega 8 anos de cadeia no máximo, porque a pena dele é reduzida. E os nossos irmãos patriotas, pessoas que foram lá no 8 de janeiro quebrar o que o povo não tem acesso, que simboliza a escória da bandidagem do nosso país, que solta esses vagabundos na rua para matar o nosso povo. Esses patriotas pegaram 18 anos de cadeia, 14 anos de cadeia. O Clezão morreu na cadeia por negligência médica. Ele pegou 18 anos de cadeia. Que porra de país é esse? Obedeçam a nossa Constituição. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. E o artigo 1º diz que todo poder é do povo e todo poder emana do povo. Em várias pesquisas feitas em jornais e internet, a gente sempre vê as pessoas votando em pautas conservadoras. E a gente tem um governo comunista. Isso tá errado, tem fraude aí. Viva o Brasil, viva o nacionalismo brasileiro. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Louvado seja Deus. Amém, é isso aí. Ô, Lucas, só um minuto aí. Você falou muitas coisas interessantes. Quando se fala Dr. Enéas, veio da região Nordeste, ele citou o Lula, que ele era um ser humano incompleto. Faltava mais conhecimento para ele liderar, ser um estadista. Nós sabemos que o Dr. Enéas dava aula de física, matemática, ele era 3º sargento do Exército, formou em cardiologia, era cirurgião e viu o que você acabou de dizer, que o Brasil está sendo tomado por facções, usando uma ideologia salvadora, socialista, marxista, comunista. Você acredita que hoje, um Estado tão aparelhado, de onde poderia vir uma ajuda? Bom, as principais resoluções apresentadas para esse problema se encontram no livro do Dr. Enéas, chamado Brasil em Perigo, e o livro Um Grande Projeto Nacional. Também no livro O Idiota Coletivo, de Olavo de Carvalho. E também algumas pautas dos movimentos nacionalistas que vindo aí no decorrer dos anos. O movimento tenentista, Getúlio Vargas, todos esses revolucionários da direita do Brasil que tiveram coragem de tomar as rédeas, segundo as leis do país,
tomar as rédeas segundo as leis do país, segundo a Constituição brasileira. A Constituição brasileira hoje é rica. Mas ela foi tomada, as pessoas estão sofrendo. Ela foi tomada e ela foi rasgada, não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas como também por todos os presidentes que se recusaram a assinar o artigo 142 da Constituição, que dava poder a eles de acabar com a desordem democrática e voltar aos primórdios da Constituição. A todos esses presidentes que se recusaram desde a volta, desde o fim do regime militar até os dias de hoje, todos que se recusaram em cumprir o seu dever constitucional, que é zelar e fazer-se cumprir a Constituição, que é o Poder Executivo, eles não merecem nada da gente. Eles merecem ser presos e trancafiados pelo resto da vida, por esse ultraje que a nossa nação brasileira hoje está hoje. Maravilha, tá aí, falou um jovem brasileiro, um cidadão preocupado com as instituições, com os julgamentos, com todas essas injustiças com o povo brasileiro, principalmente esses que são trabalhadores. Muito obrigado pela entrevista. Muda Brasil! Muda Brasil! Jesus está voltando, viu? Amém! Valeu! Tchau, tchau! Ele, Josimar, lá da cidade de... Uberlândia, meu amigo, Uberlândia. Meu Deus do céu, quantos uberlandenses aqui. Josimar, nós sabemos que você tem participado de muitas manifestações na cidade de Uberlândia, sempre à frente, ajudando as políticas de direita. 8 de janeiro, por que os ministros, eles partem daquele momento e negam a situação daquele descondenado? Olha, isso aí a gente tem uma leitura seguinte, é o sistema, é o establishment, é o esgoto da política que quer manipular as pessoas, calar as vozes da direita, calar nosso presidente Bolsonaro, que é o nosso ícone, o nosso líder maior. Então, enquanto eles não conseguirem isso, eu quero acreditar que esse movimento aqui de hoje é para que eles não consigam isso. Então esse clamor pela anistia, pelas pessoas de bem, é para que não consigam ter esse sucesso nebuloso, escabroso que eles querem fazer com a gente. Josemar, aproveitando aí, em 22 de agosto de 1979, o general Figueiredo queria que a turma de Dilma Rousseff fosse encarada como terrorista e não anistia para eles, porque eles praticaram assassino, praticaram assalto a bancos, sequestraram, torturaram, mataram amigos do próprio partido. Como que é? 14 anos para Débora, um batom? Aí você vê claramente que é uma perseguição, é uma justiça unilateral, não uma justiça imparcial, né? Esse pessoal da época da dita, falada ditadura militar, ou regime militar, que assim eu prefiro dizer, eles fizeram muitos crimes bárbaros, sequestro de embaixador americano, assaltos a banco, explosão de carros matando militares, e foram anistiados. E hoje pessoas estavam lá no clamor, na quentura da situação, às vezes até mesmo manipuladas ou direcionadas, ou sem saber a consequência que poderia acontecer, estão lá presos por 14 anos e algo mais. Quero acreditar que o homem lá de cima vai ser muito parceiro da gente nessa luta. Quero acreditar que esse movimento da população brasileira, juntamente com a essa pressão popular, juntamente aos deputados, ao Congresso Nacional, vai surtir efeito, e todas essas aberrações jurídicas vão ser canceladas, anuladas e voltar à normalidade desse país tão maravilhoso. E com certeza, ano que vem, Bolsonaro presidente. Josimar, é um momento muito importante para todo o Brasil. Nós temos aí exilados na Argentina, Chile, Estados Unidos. Olha a bandeira do Brasil! Josimar, é um momento emocionante para você. Demais da conta, a gente tem que participar, porque é aquela situação. Todo mundo tem um clamor, mas muita gente fica lá em casa, na tranquilidade, no celular, atrás de um notebook, de um smartphone. E aqui que a gente vê a quentura do negócio, aqui que a gente vê o que realmente a nação brasileira está clamando. Eu sou daquela situação seguinte, se eu quer reclamar, eu tenho que fazer por onde reclamar. Então essa participação é muito importante, porque a gente realmente está junto com a população, que a grande maioria dessa população brasileira é uma população de bem, de direita e de direita conservadora. A verdade sempre à frente. Sim, João 8,32.
A verdade vai libertar todo mundo, se Deus quiser, agora brevemente. Maravilha, falou o Josemar, uma pessoa muito importante no cenário político, não só na cidade de Berlândia, mas em todo o Brasil. Josemar, o Perdeu Mané, escrito na estátua da mulher que deveria representar a liberdade, mostra o comprometimento dos ministros como o Barroso, que essa frase é dele. É interessante, né? O Barroso que sugeriu isso, ela foi direcionada para fazer isso. Agora, se tivesse escrito fora Bolsonaro, talvez ela teria sido hoje uma heroína dessa esquerda chorumenta, mimizenta. Mas ela falou simplesmente, ela replicou simplesmente o que o Barroso, ministro até então do STF, falou que o Bolsonaro e os bolsonaristas, com a derrota dele, perdeu o Mané. É isso. Será que faltou batom para escrever do outro lado, missão dada é missão cumprida? Seria do outro lado, né? Missão dada, missão cumprida. Ótima frase também para complementar todo esse escândalo que esse STF, o TSE fez nas eleições de 22. Aparelhar o Estado brasileiro. Há muito tempo, né? Primeiramente, isso é a doutrina comunista. Primeiramente, doutrinar as escolas, depois entrou na Igreja Católica e agora a última fase, a cultura, e a última fase agora o judiciário. Infelizmente, só o homem de fibra, garra, tal como o nosso presidente Bolsonaro, para reverter isso aí num curto espaço de tempo, e vai ser a partir do ano que vem. Maravilha, tá aí, muito obrigado, valeu pela entrevista. Meus amigos aqui da cidade de São Paulo, junto com esse calor humano, com todas essas pessoas. Não, só relembrando a questão do batom, como vocês podem ver aí, grande parte papais, mamães, pessoas que realmente têm a pegada do liberalismo, sabem viver adequadamente. Em um mundo que foi necessário, através das guerras, quebrar um pouco aquela ideia de nacionalismo, não fazer negócio com outras nações, e nós, através desse globalismo, com inteligência, fazendo comércio, respeitando os processamentos liberais, individuais, nós conseguimos organizar o Brasil. Então é isso aí, muito obrigado, até mais! Com ele o senhor José. O senhor veio de onde, senhor José? De Niterói. Niterói, maravilha! Veio aí para a favor da anistia. O ônibus veio, saímos ontem à noite, chegamos hoje cedo. Um ônibus lotado, viemos pela causa, por uma causa. Hoje, nesse 6 de abril, assim, o que mais te motiva a estar aqui lutando para a anistia? A própria anistia em si, a gente não acha justo, em hipótese nenhuma, essas pessoas estarem presas. Em momento nenhum, elas argumentaram para ter um golpe. Em momentos nenhum. Elas sempre argumentaram uma indignação de um país que ainda não tem muita honestidade nos atos políticos. Então, o tempo todo isso. O grupo que estava lá, eu tenho certeza disso, em momento nenhum eles manifestavam em torno de golpe, mas sim indignação. Senhor José, nós vimos aí ministros usando escritórios de advocacia, nós vimos pessoas praticando crimes de alta periculosidade nas ruas, atrapalhando a vida da sociedade. Eles usam as leis normativas, mas os reflexos da falta de segurança, nós vimos aí o presidente Lula cortou os 700 milhões da segurança pública, mais um batom, senhor José, 14 anos de prisão. É indignação, é ridículo, não dá nem para analisar, porque de tão argumento é tão fraco, não dá. Você fica sem ação de ver uma banalidade dessa, eles querendo culpar uma parte da sociedade por uma coisa, sendo que tem muito mais crime, a criminalidade brasileira é altíssima, e eles passam um pano e querendo focar mais, principalmente nos bolsonaristas. Não é bolsonarista, é o povo conservador. O povo conservador, que tem uma mentalidade mais conservadora, que não se preza por um lado mais conservador, mais produtivo. A sociedade de direita, ela é mais produtiva, ela produz mais riqueza.
você entendeu? Então ela distribui, acaba distribuindo mais riqueza. Eu saí da pobreza com isso e muita gente aqui saiu, que é a classe média, saiu da pobreza, isso lá nos anos 50, que muita gente não sabe. Então, quer dizer, agora a turma da esquerda, eles não tiram, eles é só narrativa em cima de narrativa. Então, não conta a história toda. É? Não conta a história toda. Não, é sempre narrativa para ganhar no grito, e isso aí não adianta. Anistia? Já. Maravilha, falou o senhor José, o senhor é natural de qual cidade? Passos, Minas Gerais. Passos, Minas Gerais, representando aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Senhor José, somos mais... Brasil. É isso aí. Então é isso aí, meus amigos, nessa linda cidade. A cidade no sudeste da região que tem dado exemplo de empreendedorismo, negócios, o liberalismo econômico, o mundo faz negócios aqui. João Ricardo em São Paulo, junto com toda essa galera aqui, reunida, pedindo anistia. Nós sabemos que vivemos num país que as leis não são respeitadas. E todas essas pessoas unidas de verde e amarelo, lutando para que a nossa Constituição Federal seja respeitada e que os presos políticos possam receber anistia. E todos aqueles que estão na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, que estão exilados, possam voltar à sua terra amada. Muda Brasil! Tchau! Meus amigos, aqui na cidade de São Paulo, estou com o Rudney. Rudney, nós vimos que o senhor é uma pessoa experiente, tem os cabelo branco. A Bíblia fala que pessoas com cabelo branco, grisalhos, precisamos ter muito respeito a estas pessoas que têm uma bagagem de vida muito grande. Rodney, como o senhor consegue avaliar a sua presença aqui na Avenida Paulista, nesse Anistia Já? Qual que é a sua compilação desse todo? Lula já está velho, Dilma Rousseff participou de muitos atos pela confiança de um muda-mundo, mas eles não usaram batons, usaram metralhadoras. É uma comparação desonesta, 79 da anistia, com essas pessoas que hoje, 2022, satisfação com as eleições, os QGs, toda essa trajetória aí de Putin na Rússia, permitiu a morte de uma pessoa de direita que pensa diferente, Nicolás Maduro. Nós vimos aí prejudicar uma mulher, 64, as mulheres foram às ruas, hoje as mulheres com um grande levante, as críticas simples estão se tornando como crimes contra a nação. O que aconteceu com essa esquerda? Como é que o senhor está visualizando esse todo? E o que o seu coração te traz aqui? Eu queria dizer para você, meu querido amigo, o seguinte. Hoje eu estou aqui no sacrifício, eu tenho 80 anos, vou fazer 80 anos, não é fácil segurar essas pernas aqui, mas hoje a vontade, ser brasileiro me trouxe até aqui, junto com meu amigo Roberto. Para quê? Para dizer ao povo, para dizer ao mundo que não houve de jeito nenhum golpe. O golpe quem deu foi o PT, porque eles armaram tudo, deixaram as portas abertas, arrumaram gente encapuçada que foram lá para quebrar as janelas. 300 guardas da Força Nacional estavam no palácio e nada fizeram. O G. Dias, que era ministro, estava lá dentro, andou servindo água para o pessoal. Então, pessoal, eu conheço essa esquerda de muito tempo. Eu vivi 60, 61, 62. Eu vivi quando o Exército, quando as Forças Armadas tomaram o poder, porque a gente iria virar uma Venezuela aqui. Só que estavam matando gente, estavam roubando bancos. A Dilma foi presa, o Lula foi preso, Zé Dirceu foi preso, todos eles foram anistiados. E agora, uma menina, mãe de família, ela que me traz aqui, uma mãe de família que pintou uma estátua com batom, pegar 14 anos, tem que levantar qualquer um, ser brasileiro e contra esse regime nefasto, vagabundo, sem vergonha que é o Partido Comunista Brasileiro. Quando aquela frase da Débora na estátua da mulher, olha só, sempre dando mulher, deveria representar a justiça, é uma frase do ministro Barroso, né? Perdeu Mané. A frase do Barroso,
O Barroso disse também, acho que foi ele, tá? Vencemos o bolsonarista. Como que você pode ter um ministro, me pergunto para você, como você pode ter um ministro do Supremo que fala vencemos o bolsonarismo? Isso não existe. Ativismo. Isso é ativismo judicial. E eles é que vão julgar o Bolsonaro agora. Uma vergonha tremenda. Eles não valem nada. Missão dada, para eles é missão cumprida. Isso foi uma outra coisa que alguém falou para o ministro. Um do pessoal lá do judiciário disse. Falou pro Alexandre de Moraes. Falou, missão dada, missão cumprida. O que é isso? Tiraram o Lula da cadeia. Condenado a 12 anos de cadeia. Anistiaram ele, tiraram tudo, fizeram o seguinte: vem aqui que você é o único cara que pode vencer o Bolsonaro. Mas não venceu, não venceu. Se deixasse o Bolsonaro, não tinha como roubar mais do Brasil. O Lula não venceu o Bolsonaro. E nós precisamos também mais à frente falar sobre as urnas. Acabar com esse negócio de urna. Eu quero ver meu nome e o voto que eu dei pingando lá na caixa. Voto impresso e contagem pública. Voto impresso, senão Por que nenhum país do mundo tem essa porcaria? E pode ser fraudado. Só nós... Me fala uma coisa. Se o pessoal, os hackers entraram lá no sistema dos Estados Unidos, como é que não vai entrar numa urna brasileira? Eles entraram na CIA, entraram no governo dos Estados Unidos, não vai entrar na... Mas para a esquerda as urnas são seguras. Mas não são. Muda Brasil! Muda Brasil! Anistia? Anistia já e Bolsonaro para 2026. Então tá aí, meus amigos. Falou quem sabe, mostrou sabedoria. Pois nem esquerda e nem direita. Nós temos uma Constituição que precisa regular todo o nosso país. Mas o Estado de Direito, as leis, é para todos respeitarem. O que nós vimos são interesses geopolíticos, como já dizia o doutor Enéas, o que tem debaixo da terra é o galão de ouro e as expectativas internacionais que se aproveitam das guerras do crime, dos peitos e das bundas e das causas sociais para roubar o nosso Brasil. Muda Brasil! Muda Brasil! Muda Brasil! O senhor pode dizer do Lula? Eu posso dizer só isso aqui, ó, que tá escrito aqui, ó. O que o senhor acha da anistia de 1979? De 79? Do quê? Dos terroristas? Ah, dos terroristas. Só pode ser. Eu sei porque eu vivi bem nesses anos, entendeu? Eu, até na briga do Mackenzie com a USP, eu tava lá, eu estava no Mackenzie na época. Entendeu? Já tá sabendo disso, né? Sim. Daquela que teve lá na Maria Antônia. Sim. Morreu um. Sim. Um estudante da USP morreu. Mas não era ele para morrer, sabia? Aquele tiro foi mandado por Dirceu. Mas é verdade. Muitas pessoas morreram, culpados, inocentes. O senhor acredita que a ideologia... Naquele dia ali só morreu um. Mas só que a bala era por Dirceu. Por Dirceu, né? O que o senhor pode, fazendo uma comparação, João Figueiredo não queria anistiar a turma de Dilma Rousseff pela forma da aplicação, de dar um golpe comunista no Brasil, em relação hoje a essas pessoas presas na Papuda, esses exilados, e eles não abrem mão. O senhor acredita que é uma polarização, uma doutrinação e não estão preocupados com todo o Brasil? Isso aí, para mim, isso é um golpe. Fazendo isso, está dando um golpe em pessoas inocentes. Porque o próprio militar deu anistia para um monte de vagabundo terrorista, mano. Terrorista assassino, mataram, comprovado, pô. Achei que o senhor era comunista, pô. Eu quase, mas nunca. Nossa, quase me enganou, pô. O Lula não gosto dele desde a época lá dos anos 70, ele era ainda do sindicato. Eu fui uma vez olha que interessante, no comitê de um vereador para São Paulo, era o advogado do homem do sapato branco, era pai de um amigo meu. E tava lá no comitê, apareceu o metalúrgico lá. Pô, o metalúrgico meteu o pau no Lula. Meteu o pau, você não sabe. E falar que era vagabundo, ladrão, bandido, isso já lá atrás.
Só que ele não melhorou, ele continua assim até hoje. Pô. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu percebo que o senhor é um homem de muita sabedoria. A pergunta é a seguinte: Lula entrou em 2003, de 2003 a 2010 foi investido na agricultura familiar 4 bilhões. E ajudou muito o Brasil, as pessoas passaram a ter mais alimentação. Mas a Polícia Federal fez uma investigação na Lava Jato e conseguiu pegar de volta aproximadamente 25 bilhões. Valeu a pena investir 4 bilhões, gerar uma falsa ajuda, o povo ficou feliz, preso, grato ao Lula, e nós vimos aí esse grande assalto. Imagine só, com 4 bilhões ajudou, e com 25? Ele simplesmente roubou mais 1 bilhão por ano, entendeu? Roubou. E tem uma coisa que você não sabe, o Lula alguma vez, ele conseguiu ser presidente por voto direto? Por voto direto? É. Olha, houve as eleições, né? As pessoas... Mas ele não ganhou por voto direto. A única eleição que ele ganhou, a primeira, era a urna. E as urnas de quem era? Quem fez as belezinhas das urnas? O senhor falava que desconfiava das urnas, então já estava no controle. Já estava. Então era só discurso que precisava fiscalizar as urnas. Nós temos mais de 20 anos de fraude nas urnas. E ninguém fala nada, isso que eu fico puto da vida. Nós não temos voto transparente, porque não tem materialização do voto. Não tem materialização, não tem como conferir. E se você quiser fazer uma conferência eletrônica com pessoas que entendem, não deixam. Entendi. Como o senhor disse que não há voto direto, porque não adianta votar, o importante é quem conta os votos. Quem conta. Qual é o nome do senhor? Eu faço parte de um grupo desde 2017, mas era pró-Bolsonaro. Bolsonaro que era honesto, entendeu? Ele tem 2 coisas de boa: honesto e escolhe bons ministros, pessoas inteligentes, técnicos, nenhum político sem vergonha, porque tem político bom, mas todos deviam ser bons, pô. Se eles são votados, pô, eles deviam fazer o que o senhor, como brasileiro, eleitor dele quer. O senhor, como brasileiro, sente envergonhado de ver aí um ministro dizer assim: perdeu o Mané, nós vencemos o bolsonarismo. Uma mulher escreve com batom a frase dele e eles a julgam como atos criminosos. Isso te choca? Choca muito, porque perdeu o Mané é uma frase de bandido, isso, coisa. Isso é frase que você vê aí, o pessoal já foi roubado já. O senhor ama esse país? Eu adoro. O senhor acredita que essa situação comercial do varejo em decadência tem a ver com a centralização da produção da China, todo mundo se tornando dependente para a compra e as empresas quebrando, aluguéis, empresas... Devia dar mais oportunidade para a indústria brasileira e taxar quem se vergonha. O senhor acredita que a posição do Donald Trump em aumentar as taxações é porque ele entendeu que a China entendeu o capitalismo, está em alta produção, 1,4 bilhões de pessoas, mão de obra barata, produzindo, vendendo para o mundo. 2003 a 2010, diz os analistas políticos, que Lula ele entregou o Brasil desindustrializando, abriu o mercado para a China, aplicou a primeira regra do marxismo, centralizando os grandes meios de produção e foi destruindo o nosso mercado. Agora hoje o varejo está em queda, o único que está ganhando é o mercado financeiro, que eles chamam de família Lima, né? Que é um mercado financeiro. Isso te machuca ver tantos aproveitadores do povo? É que você vê bem uma coisa assim, bem nítida lá dos comunistas. Ele em troca da desgraça do país dele, que ele foi votado, ele consegue prestigiar a China, ajudar a China a ganhar dinheiro em cima da gente, pô. Ou não? Nós percebemos que sim, pô, porque... A importação da China foi... Pô. Devemos fazer negócio, mas não destruir o nosso mercado. Exatamente, deixar o nosso mercado funcionando, indústria, e dar oportunidade para quem está aqui, pô. O senhor acredita não é todo mundo que é milionário, que tem um negócio, é um empresário, não é, pô. O cara empresário é milionário. Eu conheço empresário que começou a vender batata
nas épocas dos anos 50, o japonês vendia batata. Pô, ele foi sacar arroz, ficou milionário. Ele morava no Pacaembu aqui. Ele era amigo do meu pai era cerealista também, né? Pô, o cara vendia batata lá na zona do mercado. A última pergunta para mim ir embora. Na Rússia, Putin permitiu a prisão de um inimigo político, ele morreu. Morreu, magnífico. Na Venezuela, nós vimos lá o Nicolás Maduro perseguindo uma mulher. Em 64, mulheres foram para as ruas. Está necessário hoje as mulheres nas ruas. Nós percebemos que as ditaduras perseguem, paralisam, matam, ameaçam. Exatamente. É necessário que todo o povo brasileiro ame o seu país, que nós possamos criar leis que a sociedade entenda e pare com esses conflitos absurdos. A nossa grande vitória vai ser a reação que o povo está tendo. Está cada vez maior essa reação. Essa reação vai chegar num certo ponto de volume de gente que não vai ter mais jeito para eles. Porque atualmente nós somos maioria, mas somos um pouco quietos. Mas quem domina aqui, ó, o nosso a mídia. Ela é paga, né? Não, a mídia... Ela é paga, é o executivo. O smartphone... entendi. Isso é livre. Tem como segurar. Então, nessa área... Mas eles querem também usar firewall para bloquear as mídias. Eles querem realmente regular a rede. A rede, Então, ou seja, muda Brasil? Muda Brasil. Anistia? Vai mudar. Anistia? Já. Então, isso aí falou uma pessoa que entende, conhecedor histórico, e realmente as instituições brasileiras são aparelhadas. Chegamos nos absurdos de posições que deveriam ser honradas, mas estão vivendo, como diz o soldado Wesley, que morreu na pandemia, que ele deu a sua vida por causa da desonra, e ele era um homem honrado. Muito obrigado. Valeu, tchau! Meus amigos, muito bom estar aqui com a Giovana, aqui na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Giovana, qual a importância da sua presença aqui na Avenida Paulista, nesse movimento de anistia já? Eu acho que, assim como cada um que está aqui, tem uma importância muito grande, porque juntos nós fazemos a diferença e juntos a gente vai conseguir a anistia. Atualmente, nós temos visto que aquela escrito da Débora, a imagem que representa a justiça do Perdeu Mané, isso é uma fala do ministro Barroso. Será que ela poderia ter escrito, tipo, vencemos o bolsonarismo? Eu acho que não. Eu acho que foi muito injusto. Eu acho que foi totalmente parcial. Eles não foram imparciais, eles foram totalmente parciais e que foi totalmente injusto. Isso é uma loucura. Então são frases que ela foi condenada, que vem dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tipo, o Perdeu Mané que ela escreveu é uma frase do ministro Barroso. Vencemos o bolsonarismo é outra frase do Barroso. E nós temos outra frase que poderia ter sido colocada naquela imagem pela Débora, tipo, missão dada é missão cumprida. Então é incrível, a Débora só expôs quão ativista, ministro do Supremo foi condenada por isso há 14 anos. Muda Brasil, Giovana? Então, eu acho que, por mais que ela tenha tomado essa pena, eu acho que o gesto dela foi muito importante para mostrar a revolta do povo. Anistia? Já! É isso aí, muito obrigado. Falou Giovana aqui na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Uma moça, uma jovem comprometida com a anistia dessas pessoas que foram presas num grande golpe comunista que vem sendo dado no Brasil desde 1920. Então é isso aí, João Ricardo de Uberlândia, na cidade de São Paulo. É fim de evento. E nós, com a bandeira do Brasil e com os batons que embeleza os lábios de nossas mulheres que ficam lindas, também serve para fazer críticas a ministros que usam as leis normativas para condená-las, pois o ridículo são as suas frases ativistas que simplesmente atrapalham
através de patriotas honrados, mostra que as suas formas de julgar só mostram as suas próprias frases, na própria imagem, que deveria estar limpa como o sol que ilumina toda a terra e nossas consciências. Somos mais Brasil! Muda Brasil! Tchau! Acabou aqui de terminar o evento. Muitas pessoas importantes estiveram aqui falando sobre essa pauta de direita muito importante para iniciar as pessoas que estão presas na colmeia, na papuda, e principalmente os exilados na Argentina e em outros países que não podem... Aê! É isso aí! Então é o seguinte, meus amigos, eu quero pedir a vocês que possam estar visitando esse site aí que vai estar aparecendo para vocês na tela, para que vocês possam comprar pulseirinhas do Brasil, muitas pulseirinhas diferenciadas. Aqui na cidade de São Paulo, nesse 6 de abril, é importante nós compreendermos a importância dos símbolos nacionais, e estes símbolos, eles não denigrem a imagem do nosso querido Brasil, mas sim somos uma república, temos uma Constituição, nós temos um Estado democrático de direito. Isso é importante que todas as pessoas possam compreender isso e evitar as narrativas de golpe, mas o golpe tem sido dado desde 1920, pouco depois da Revolução Bolchevique na Rússia. Então é isso, meus amigos, está aí o site. Um abraço para todos os exilados fora do Brasil, um abraço aí ao patriota Luiz, que está exilado em algum país por aí. Infelizmente, não só ele, mas tantos outros exilados que estão sofrendo, passando dificuldades financeiras, fome, muitas dúvidas pairam sobre as suas mentes, mas uma coisa é muito certa: vocês fizeram a coisa certa, lutando pelo seu país, pelo seu povo. Infelizmente, a mulher deveria representar a justiça, carrega a frase das prostitutas, como perdeu mané, como missão dada é missão cumprida, e para piorar, faltou a grande frase, aquela frase que dá para aqueles do ativismo judiciário: perdeu o mané e vencemos o bolsonarismo. Então é isso aí, meus amigos, aqui da cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, um momento célebre para todos os brasileiros que aqui estiveram, que têm consciência que compreender o batom como desrespeito através daquelas palavras escritas da Débora. E o duro que nós sabemos disso, e por que será que a gente não se altera, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau, parece que é uma... mudar essa história, né? Por que a gente não consegue mudar isso, hein? Dá pra mudar. Dá pra mudar? A gente pensa, e o patriota pensa mais nos outros do que na gente mesmo. 100%. É isso aí. Correta. Primeiro a gente ajuda os outros, para depois se ajudar. Como é que vocês conseguem visualizar aí uma galera dizendo sem anistia e nós dizemos com anistia? Por que uma pessoa consegue querer não anistiar pessoas com a bandeira do Brasil, com batom? E pessoas que não fizeram nada de errado. Por que acontece isso? Porque elas não se importam com outras pessoas, se importam só com si próprias. Nós poderíamos estar em casa agora, sentado, sabe? Confortável. Né? Vendo assim, eu com os meus netos, domingo, mas eu vim aqui pelo outro, porque eu, por mim, eu tô bem. Né? Mas e o outro? E aquele que tá lá, que você não vê, que tá precisando? A gente visa um país melhor. Isso. Eu fui professora. Olha, de pré-escola, não, de pré-escola municipal. Escola municipal. Então lá a gente tinha todo o respaldo. E outra, a gente sabia o que a gente estava fazendo. E era o melhor para eles, para o futuro deles. Sim, sim. Infelizmente hoje, do jeito que tá essa bagunça. Hoje a escola pública, principalmente, na hora do lanche lá, é funk. E eles querem fechar as escolas militares, cívico-militares. Olha lá, Ângela. Eles querem fechar a escola cívico-militar na nossa cidade e estão querendo implementar, né? Sim. Que bom, hein?
É a melhor A esquerda, coisa. né? Os comunistas. Eu acho, a escola Viu? devia Eles se ter, ferram porque e não percebem que eu já não tenho mais filho que está estudando, mas vou ter netos. Sim. Eu quero que os meus netos tenham um país melhor, escolas melhores, pessoas que não venham querer mudar a cabeça daquele que sai da casa, assim, com os seus valores, né? Sim. Agora, eu coloco um filho na escola, eu não sei o que vão pôr na cabeça dele, os amigos já não... Eu sei, vai colocar comunismo na cabeça dele, eu progressismo. Eu nunca vi essa tal ditadura que eles falam, porque eu estudei, eu tinha escola boa, meus pais faziam respeitar professores, eu não precisava o professor se impor. Eu saía de casa pela ideia dos meus pais, que passava pra gente, né, o respeito. Então, agora não, você entra numa escola, põe um filho na escola, você não sabe o que vai aprender. Ele chega em casa um cientista, um sociólogo, já sabe tudo da vida. Então, mas só que a maioria ela tá velho, mas vai morar na casa do pai. Então saia viver a vida, vai pedir, né? Então vai só Obrigadão. E depois que eu me arrumar, eu vou estar aqui no microfone e a gente fala mais. Isso aqui é só um release. Você é Instagram? Deixa eu dizer. É por isso que a esquerda odeia as escolas cívico-militares. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Qual é a raiz quadrada de 169? 15. Você é da escola militar? 13. Repita. 13. Em que ano o Brasil foi descoberto? 1749. Errou também. 1500. Quantos estados tem o Brasil? 24. Errou de novo. Nossa, agora, pelo amor de Deus, 26 no Distrito Federal. Repita. 26 no Distrito Federal. Qual é a capital dos Estados Unidos? Califórnia. Califórnia? Washington DC. O número 100 é representado por que letra no algarismo romano? Valendo. X. Não. Meu Deus do céu. Letra C. Repita. Letra C. Qual é o único mamífero que é voador? Chuta uma aí. Passarinho? Morcego. Repita. Morcego. Acertou. Quanto é menos 9 menos 9? Zero. Negativo com negativo dá positivo. E aí? 18. Só 18? Errou de novo. Menos 18. Yes! Menina, como que você sabe isso tudo? Porque eu sou inteligente, né? E vale a pena lembrar que Minas Gerais conta apenas com 16 escolas cívico-militares, sendo 2 delas em Belo Horizonte. Enquanto isso, o Paraná conta com 312 escolas cívico-militares. E claro, eles têm o maior índice do IDEB do país. E aí, vamos trazer esse exemplo para o nosso estado, para a nossa cidade? Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Maravilha, é isso aí, Emerson. É o seguinte, nós observamos que o discurso da esquerda é sem anistia, mas quando olhamos para a história, nós vimos que os golpes foi dado em 1935, o Partido Comunista com grupos guerrilheiros. Nós vimos aí na turma de Dilma Rousseff, que matou, explodiu, destruiu vidas, ainda pegam uma boquinha do Estado. Agora, o que eles estão fazendo hoje com todas as pessoas que estão na Papuda, essa narrativa construída do 8 de janeiro, é possível haver uma interferência internacional? Positivo. Eu entendo da seguinte forma: a Suprema Corte do país, a Alta Corte da Justiça Brasileira foi tomada por antipatriotas, por corruptos, traidores da pátria. Então daqui nós não podemos esperar nada, mas sim de uma OEA da vida, de uma instituição internacional, e esperamos também do presidente Trump. A América vive, Trump neles. Maravilha, muito obrigado. Falou Enos da cidade de Uberlândia, um patriota verde por fora e verde por dentro. Diferente desses que são verde por fora e vermelho por dentro. Meu Deus do céu! E as instituições estão muito bem claras do que eles estão fazendo. Será que é por dinheiro? Será que é para manter as facções criminosas, dilacerando vidas humanas, tirando o sonho das crianças? Já tiraram o hino nacional e colocaram os funks, criando e doutrinando, criando uma geração de pessoas que entregarão as nossas terras onde nascemos, onde bebemos, onde comemos. Muda Brasil, Emerson! Muda Brasil e vamos pra cima. Selva. Anistia já, selva e aço. Valeu, tá dado o recado.
Meus amigos, logo aqui atrás está o MASP. Quero aproveitar esse momento, mandar um abraço a todas as pessoas que aqui estiveram, demonstrando com suas presenças a favor da anistia, contra esses terroristas da mente, que começaram em 1920 com o partido do PCB, depois não atacaram com batom o nosso país, nosso Estado de Direito republicano, atacaram com metralhadoras em 1935, e de 1935 até 64, com os grupos guerrilheiros, mataram seus próprios amigos, assassinaram pessoas que trabalham na segurança, policiais, pessoas do exército, assaltaram bancos. Hoje essa heroína trabalha em um banco que se dizia ser contra a burguesia do sistema financeiro bancário. Se acham que se roubar um banco é menos pior do que ter um banco. E o que nós vimos de 64 até 79, criaram muitos problemas no Brasil, sequestraram, mentiram, e que nós vimos que foram anistiados. E essa anistia, João Figueiredo, com muito brilhantismo, não queria dar essa anistia para esses grupos que não sabem respeitar as leis, para esses grupos revolucionários que realmente atacaram a soberania de um povo simples, de um povo de fé, de um povo que respeita a meritocracia, o esforço das outras pessoas. Deixaram de educar esta república, estas pessoas, e tentaram nos atacar com um golpe através das metralhadoras. E, infelizmente, nós vimos que estas pessoas hoje assumiram o poder e não querem sair, porque querem, segundo os moldes socialistas, comunistas, e têm atacado as nossas vidas com pautas que tiram as nossas liberdades, que tiram o empreendedorismo. E é importante que o Brasil mude, que o Brasil entenda que não é pelas armas. E eles que dizem que não pelas armas, escolhem as armas, mais livros, mas treinem os nossos jovens com nossos recursos para uma revolução armada para a tomada do poder. Então é isso aí, meus amigos. Quero mandar um grande abraço para o preso político da cidade de Uberlândia, Marco Alexandre. Você foi honrado, você tem lutado, tem sofrido na papuda, Marco Alexandre. Temos recebido as suas cartas, momentos difíceis para a sua família, a sua filha tão pequenininha, nasceu longe de você. E nós sabemos muito bem que Deus existe, Deus é presente. O mundo está vendo a banalidade das críticas terroristas, golpistas, de um estado mental que dizem amar as pessoas, mas na grande verdade o que elas querem é viver do trabalho honesto e libertar as pessoas pelo materialismo, não por uma construção, por uma emancipação, por um estado de consciência para compreender e realizar os seus deveres e ter essa justiça do perdeu mané, realmente julgando as causas importantes desse país. Marco Alexandre, Luiz, tantos outros patriotas como todos aqueles que têm sofrido ataques, perseguições pela Polícia Federal, generais, melancias, traidores da pátria, que falam toda a história de golpe, se tratando de uma inaceitação do 8 de janeiro de 2023, que tem tudo a ver com a indisciplina dos nossos magistrados, dos negócios que assolam a nossa República Federativa Brasileira, narcotraficantes, drogas e... Anistia já! Anistia já! Liz Andrade livre! Liz Andrade de Bauru livre! Fátima Plante também livre! É isso aí, anistia já. Importante valorizar todas essas pessoas como a Débora. Nós não podemos esquecer, faz parte de um processo de doutrinação marxista que matou a muitos, tanto na Rússia, na Indonésia, Honduras, Cuba, Venezuela, China, e nós vimos as perseguições, inclusive de Putin. Nós vimos atualmente uma reforma agrária de uma forma complexa na geopolítica da invasão da Ucrânia e agora a tomada das nossas instituições. Você hoje vendo pessoas exiladas em outros países, passando necessidade, fome, isso te deixa animada para continuar lutando
Com certeza, o Brasil é nosso. Nós, povo, pagamos o salário altíssimo de vocês. Vocês são nossos empregados. Muda Brasil! Muda Brasil! Anistia! Anistia já! Deus, pátria, família, liberdade, Bolsonaro 2026! É isso aí! Anistia já! Obrigada. Valeu, eu agradeço, até mais. Então é isso aí, meus amigos, aqui da cidade de São Paulo, de Uberlândia. Se é de Uberlândia em São Paulo, é para todo o Brasil. Muita alegria de estar aqui na Avenida Paulista, muito feliz de estar aqui na Avenida Paulista, com tantos brasileiros pedindo anistia já. Nós estamos muito esperançosos para que todo o mundo... Anistia já! Bolsonaro nas próximas eleições! 2026, estamos lá. Então é isso aí, muito bom falar com tantas pessoas, mulheres que realmente entendem o que está acontecendo no Brasil. Meus amigos, João Ricardo, da cidade de Uberlândia, da cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Hoje muitas caravanas de todo o Brasil se encontraram aqui com Michele Bolsonaro, Padre Kelman, tantas lideranças preocupadas com o andamento das instituições brasileiras e realmente querendo anistia. Pois nós vimos que aqui muitas pessoas da família dos presos na Papuda, na Colmeia, muitos parentes dos exilados estiveram aqui. Agora, um ponto muito importante é que eu não vi a OAB aqui com alguma faixa, eu não vi algum padre da CNBB com alguma faixa, pois em 1979, quando as famílias daqueles presos políticos exilados e a turma de Dilma Rousseff, essas pessoas foram para as ruas e a CNBB, tão bondosamente em nome de Jesus, dizia: anistia já, a OAB, anistia já. O general Figueiredo sabia dos riscos desses comunistas e das doutrinações que destroem vidas, que treinam nossos filhos para as revoluções marxistas, para matar o seu próximo. Infelizmente, nós não vimos essas lideranças de 1979, hoje aqui, querendo anistia. O general e presidente João Figueiredo, com muita inteligência, sabia dos riscos desses comunistas e separou que não deveria haver anistia irrestrita para esses assassinos, como já dizia o doutor Enéas, para esses mal informados que não sabem avançar o Brasil através das educações, do treinamento, a criação de leis inteligentes, para o Brasil fazer como a China, produzir, criar e não ser secundários como a Rússia, que assassinou, persegue, mata e faz uma revolução agrária com a Ucrânia, tomando as suas terras, como foi feito isso de 1922 a 26, lá com Lenin, depois de 26 a 33, o Stalin matou a muitos ucranianos, tomando as suas terras, e agora Putin querendo fazer isso nessas perseguições da OTAN e dos Estados Unidos, repete a reforma agrária, matando ucranianos, tirando as suas vidas, como Putin é conservador, perseguindo e matando os líderes de direita que nós temos na Rússia. Meus amigos, infelizmente a OAB, a CNBB, conseguiu claramente ir às ruas, pedir anistia de terroristas, de pessoas que realmente mataram e que hoje assumiram o poder desde 1920 no Brasil, torturam as consciências dos brasileiros, seguindo os pensamentos do Partido Bolchevique, 1935 com armamentos, tentando tomar a nossa república, construída por leis, e com o pensamento de direita, e 1964 com as nossas mulheres lindas, com seus batons, com todas as suas elegâncias, nas ruas, realmente querendo mudar o Brasil. É necessário hoje, assim como todos esses brasileiros aqui, as mulheres lindas, realmente com seus maridos, repetindo 64, e é importante nós compreendermos que o Muda Brasil é um levante para a justiça. Meus amigos,
Incrível o que virou as nossas instituições. João Ricardo de São Paulo, na Avenida Paulista, com uma mensagem patriótica para todo o Brasil. Muda Brasil! Muda Brasil! Maravilha! Naquela estátua foi escrito lá uma mensagem com batom, que é uma frase do ministro da Justiça mostrando o seu ativismo. Escreveu lá, perdeu uma guerra. Será que faltou lá missão dada, missão cumprida? Faltou também, porque esse cabeça de ovo e esse Roberto, o outro lá, Barroso, tá, que falou que já derrubaram o bolsonarismo. Vocês não são nada perto do povo. O povo tem a força, o povo tem o poder e o povo vai derrubar vocês. Maravilha, é isso aí. Muito obrigado pela entrevista. Então é isso aí, falou uma mulher com um batom na mão. Ao contrário daqueles de 79 que mataram. Mataram, roubaram, somos filha da mãe, pra não falar outra coisa. Anistiado de 79, que agora não quer anistiar ninguém. Ladrão, safado. Falta empatia nesse pessoal da esquerda. Totalmente. Esse pessoal não presta. Eles falam tanto de amor. Amor, amor, vocês não sabem o que é amar, vocês sabem o que é psicopatia e roubar o povo. Vocês não têm empatia por ninguém. Amar o próximo como? Uns aos outros, e como eu vos amei. Essa é a lição número 1 de Jesus Cristo. Maravilha! Falou uma mulher que sabe, que reconhece muito bem o que está acontecendo no Brasil, que o acontecimento de 8 de janeiro apenas reflete a insatisfação de um povo na porta dos quartéis que antecede acontecimentos desde 1920. Nós sabemos que em 1935 o Partido Comunista Brasileiro tentou um golpe, não com batom, não com bandeiras, mas com metralhadoras matando, destruindo, e infelizmente eles se acham melhores do que Jesus Cristo. Muda Brasil! Tchau! Eu quero chamar o povo para participar, pedir anistia já, participar nas redes sociais, engajar e continuar admirando e apoiando o presidente Bolsonaro. Para a esquerda, eles podem tudo. Para a direita, eles criam narrativas, humilham, pegam frases da metade, não com o todo, levam à prisão, às mortes. Estamos presenciando um momento de guerra onde a esquerda quer realmente tirar as nossas liberdades. Sim, no mundo todo. Muda Brasil? Já. Valeu, anistia? Já. Então tá certo, de Uberlândia, uma mulher que usa batom. E naquela imagem que representa a justiça, ela tá mais para uma prostituta. Na minha opinião, sim. É isso aí, faltou, além do perder o mané, missão dada é missão cumprida. Cumprida. Então é isso aí, as universidades estão cheias de críticas, apenas que defendem o pensamento socialista dentro da sociologia dos pensamentos de Karl Marx, Frederic Engels. Os salvadores que matam a fé como um guarda na consciência, que utiliza dentro das liberdades econômicas liberais, compreendendo o mercado, criando leis a fim de que a justiça possa ir regrando aqueles que praticaram os seus deveres, que possam ter uma justiça que proteja os seus direitos. Então aqui na Avenida Paulista, quanta gente bonita! Meu Deus do céu! Faça a sua parte para esse Muda Brasil. Nós precisamos claramente de pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com a honra, sem verdade, tudo é guerra, tudo é tomada de despojos. Muda Brasil! Tchau! E aí, muito feliz agora de estar indo embora para sua residência como uma missão cumprida? Sim, a missão bem cumprida, muito feliz, tá? Que eu venho lutando pro país há muitos anos e anistia já, urgente. É isso mesmo, você está muito assim otimista que as instituições possam ser lavadas, que mude essa forma de julgar, como nós vimos no caso da Débora aí. Você sente que isso é uma vergonha vindo essas decisões de ministros tão renomados? É muito vergonhoso para um país tão lindo, tão abençoado.
com o STF, esses ministros julgando totalmente incorreto, tá? Eu acho assim que deveria prender corruptos, prender assassinos, estupradores, não prende, né? Mas prende inocente. Gente, não pode uma coisa dessa, é um absurdo, é uma vergonha, tá? Mas eles vão cair por terra, pode ter certeza, o dia deles vai chegar. Em 64, as mulheres nas ruas. Hoje, tantas mulheres aqui repetindo a mesma história. Você se sente feliz por estar participando de tudo isso? Muito feliz, tá? Na 64 não era nascida ainda, né? Mas meus familiares foram pra rua lutar e hoje eu estou aqui, tô muito feliz. Muda, Brasil! Muda, urgente! Anistia! Anistia já! Liberdade! Sem liberdade nós estamos mortos! Viva o nosso Brasil! Viva a liberdade! Então tá aí, falou uma mulher com batom nos lábios, com a bandeira do Brasil, dando um recado do fundo do seu coração, da insatisfação dos julgamentos de um tribunal que deveria aplicar as leis coerentemente, mas fazem perseguições políticas. Mas muitas mulheres, muitos homens, muitas crianças estão muito atentos a essas atitudes e a cada dia que passa fica mais feio. Frases colocado pela Débora não foi da cabeça dela. Essa frase dela foi copiada dos nossos ministros, aliás, do ministro, né? Não sei nem se a gente pode falar o nome dele, do jeito que tá a situação. Não precisa! Não precisa, o povo sabe, né? Isso daí, aí você pensa bem, passou uns dias e foi lavado a estátua com água e sabão e saiu, porque foi feito de batom. Anistia é por isso, porque para que a gente está querendo reparar essa injustiça, porque a gente sabe que tudo isso que aconteceu é político. Eu estava ouvindo inclusive a dona Michele falar sobre questão de lei, que hoje você pichar, gente, pichar, aí, igual tá aqui ó, vamos aqui ó, isso daqui ó, tá vendo essa tinta, pichar, isso daqui não sai com água e sabão. E no máximo a pessoa vai ser detida por meses só, né? E talvez ano nem é isso, ela vai pagar de repente cesta básica, ela vai contribuir com isso aí, fazendo dando algum benefício para a população, mas jamais pegar tantos anos de prisão. Então a gente sabe que isso aí é extremamente político. Janaína, uma pergunta para você que é mulher, 64, aquelas lindas mulheres saíram às ruas com medo desse iluminismo, progressismo que desconstrói o que faz o Brasil ser forte, que faz o Brasil ser próspero. Hoje as mulheres nas ruas, somente agora sem armas, ao contrário da anistia de 79, armados, grupos guerrilheiros. Isso. Você se sente feliz aqui, estar com o batom, de estar com as pessoas gritando de aí bem, nas ruas, né? De bem? Como é que é isso para você? Está mostrando que realmente a diferença do que a gente quer para o nosso país e do que eles querem para o país. Exatamente isso que você falou. Aqui hoje, gente, tinha muitas crianças. Aqui hoje tinha muitos idosos. Eu mesmo filmei idosas carregando com dificuldade de andar e carregando a sua cadeirinha. Na hora que a gente chegou aqui não era 10 horas da manhã. E é isso que a gente vê. Não é armas, elas não estão com fuzil na mão. Janaína, 1920, partido PCB no Brasil, após a Revolução Bolchevique, 1935... Infelizmente, esses do amor, através do Partido Comunista Brasileiro, com armas, metralhadores, foram realmente a força de segurança do Brasil, os conteve. De 64 a 72, eles partiram para grupos guerrilheiros. Após isso, você que é vereador na cidade de Uberlândia, eles agora atacam nas escolas. É uma preocupação de você na Câmara Municipal de Uberlândia? Com certeza. Eu mesmo ontem eu recebi uma denúncia no Instituto Federal. Uma mãe me procurou, estava à noite ainda, era quase 11 horas da noite, ela me mandou inclusive os prints de grupos de WhatsApp dos professores. E o que eu pude falar para ela? Infelizmente, do governo que está aí, pouca gente consegue fazer. Dentro da Câmara de Uberlândia, nós tentamos passar, o ano passado, um projeto de um vereador lá, eu ainda não era vereadora, mas nós arrumamos uma turma de apoiadores para ir até a Câmara Municipal e pressionar os vereadores para que passassem, né? Para a gente realmente tirar essa ideologia, essa militância dentro das salas de aula, que hoje é o grande problema. A gente sabe que eles, antigamente, eles faziam o quê? Eles iam ali para as terras, e ele ali que eles faziam as invasões, e eles começaram lá. Quando viu que lá não dava certo, que não era pelo movimento sem terra, que eles iam conquistar as pessoas, para onde que eles foram? Para as escolas, para a base. E hoje nós estamos tendo aí muita criança, adolescente, gente, totalmente militante.
é de dar dó. Eles não estão lá dentro de uma faculdade, de uma escola de ensino básico, médio, aprendendo o que precisa ser, que é o português, a matemática. Você hoje vai falar de matemática com as crianças, eles não sabem. Os adolescentes precisam até de calculadora para fazer, né? Então, a nossa preocupação realmente, eu estou hoje na Comissão de Educação da Câmara Municipal, eu sou membro da comissão e nós... O quê? É, exatamente. E nós estamos, inclusive, uma surpresa, estou até contando aqui de última hora, nós tivemos uma reunião essa semana da comissão e nós vamos levar para o prefeito também algumas sugestões para que a gente possa conseguir melhorar alguma coisa lá dentro da cidade de Uberlândia. Finalizando a pergunta de $1 milhão, nós vimos que 64 se repete pelo fato de cabelos grisalhos, uma juventude não está aqui. Estamos vendo um fruto dessa doutrinação nas escolas. É possível mudar? Depois de hoje, eu tenho certeza que é possível mudar. Eu escutei o deputado Nicolas falando ali. Talvez a gente não consiga ver essas mudanças do jeito que a gente pretende, mas a gente está aqui deixando a nossa contribuição. Nós estamos plantando aqui uma semente para que o nosso país, daqui a uns anos, possa ser realmente livre de todas essas mazelas. Muda, Brasil! Muda de verdade! Anistia? Já! Meus amigos, falou aqui ela, Janaína, vereadora na cidade de Uberlândia. Muito bom ter falado com ela. Vereadora, primeira eleição, vitória. E é isso, muito trabalho, muitas mudanças a serem realizadas. Estamos observando esses ativistas preocupados com as situações ocorrentes no Brasil. O que nós desejamos é de vereadores, pessoas comprometidas, prefeitos com as pautas importantes de direito. E nós temos visto a tomada do poder com informações que só destroem o Brasil e travam as nossas economias. De 2003 a 2010, nós vimos um grande ataque aos nossos centros produtivos. O marxismo foi aplicado numa interferência chinesa com esse bandido do amor Lula, abrindo o mercado para a China, e nós estamos vendo as nossas empresas fechando, mais comércio para aluguel, e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Foi o espetinho dos investimentos, dos bilhões, para encher as barriguinhas, enquanto eles entraram com seus produtos e as desindustrializações aconteceram, e é isso, é o preço de não vigiar. Então é isso, meus amigos. João Ricardo de Uberlândia e São Paulo. Se é de Uberlândia e São Paulo, é para todo o Brasil. Muda, Brasil! Tchau! Incrível! Então é isso, meus amigos. Agora, nesse 6 de abril, dia 26 de abril, foi feita uma oração pelo padre católico no Brasil, no descobrimento. E 26 de abril é meu aniversário. É uma data comemorativa muito importante também, uma data que Uberlândia vai parabenizar a tia Cida, uma mulher valente que ajuda moradores de rua, traz conforto à pobreza espiritual e material. E é isso aqui, nesse 6 de abril, cidade de São Paulo. Estou caminhando para Uberlândia agora, até o ônibus, caminhando até o ônibus para ir a Uberlândia. E nós vamos participando dessas mudanças. Olá, tudo bem, irmão? Beleza? E aí, como é que foi esse 6 de abril aí? Missão cumprida? Show de bola, missão cumprida, viemos de Curitiba, estamos cansados, mas com garra. Muda, Brasil? Muda, Brasil! Acabou a ditadura, tem que acabar com essa ditadura. Anistia? Já! Isso aí, desistir? Jamais. Então é isso aí, meus amigos. Meu Deus. De propostas e de palpites, o Brasil está cheio. Infelizmente, essas ciências socialistas, comunistas, falam de coisas importantes que acontecem na sociedade, mas eles avançaram demais. Como diz o soldado Wesley, um soldado baiano, ele falou que não iria permitir a desonra suplantar a honra. Infelizmente, foi contido por amigos, como o comunismo prepara os nossos jovens para a revolução, para matar os seus próprios irmãos,
como diz um professor, repetindo as palavras de um comunista, se você é de direita, se acha do bem, eu desejo a você um bom paredão, uma boa munição, uma boa espingarda e um bom buraco para te enterrar. Infelizmente, a esquerda, ela é secundária, não consegue compreender os dilemas para execução só pelos pensamentos. A vida traz as dificuldades. E quem enfrenta as dificuldades, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, persiste em bater, vai se abrir. Então é isso, deixa eu correr para lá, senão eu fico. João Ricardo, finalizando aqui estas entrevistas na cidade de São Paulo, viaduto Professor Bernardino Tranchesi, Zona Sul. E é isso, vamos lá, que legal, que legal, que legal. Vamos conversar aqui com a galera lá de Uberlândia. Então é isso aí, a felicidade estampada no rosto de muitos brasileiros ali, com as suas bandeirinhas, mostrando a alegria que nós não estamos como a turma de Dilma Rousseff, muito menos com essa evolução comunista nas consciências dos brasileiros, colocando na mente desses pobres jovens, como a Bíblia já os chama, de pessoas simples intelectualmente, que foram dribladas por suas inexperiências para criar nelas o desejo de matar o seu próximo através de uma revolução assassina armada. Meus amigos, nas escolas, nas universidades, eles já colocam o que tem em seus corações, em suas mentes, como críticas supostamente construtivas, mas os alicerces da juventude é beber, é transar, é usar droga e nada muda. Muda, Brasil! Obrigado. Então é isso aí, partindo para Uberlândia. Muito bom ter estado aqui com tantas pessoas. O que realmente me surpreende é que nós vimos pessoas de meia idade, mais velhas, mas grande parte dos seus filhos, como a esquerda não conseguiu ganhar com suas metralhadoras, eles foram para as nossas escolas e a consequência é isso. Certos de como deve conduzir a vida, as riquezas que as pessoas produzem, um progressismo baseado no iluminismo que simplesmente vem de uma raiz nietzschiana, darwinista, e acabou criando uma consciência progressista. Então é isso, meus amigos, muito bom de estar aqui na cidade de São Paulo, um momento muito único aqui, olha só quem está aqui, vou mostrar não, então tá aí, ó, é o verde e o amarelo, é a experiência demonstrada na cor dos cabelos, e a cidade, essa linda cidade de São Paulo, muito bom ter estado aqui, conversei com muitas pessoas, e todas essas pessoas felizes, com o sentimento de dever cumprido, mas infelizmente os julgamentos são parciais, particulares, envolve o sequestro da consciência, da aplicação das leis, e infelizmente os mortos, os que sofreram, os que estão sofrendo exilados fora do Brasil e os que estão presos vão criando uma bagagem espiritual de tristeza e angústia, e os trovões e os relâmpagos haverá de trazer a sentença ainda nesse mundo. Meus amigos, todos aqueles que continuem orando, pedindo a Deus, estando às ruas, não desistindo do seu país. E é isso, João Ricardo é isso. Junto com os trovões e os relâmpagos, mesmo com o ombro que eu fui torturado na cidade de Uberlândia, dentro da Unitri, pelos seguranças do Lula, pelos militantes do Lula, esses do espetinho, que oferecem sambinhas em prol de benefícios de um Estado sem labuta, sem crescimento, e eles vão dilacerando através de propostas que não se criam, ao contrário dos pais, de levanta menino,
vai aprender para fazer alguma coisa e se desenvolver e ser feliz com o que tem e agradecido. Então é isso aí, deixo meu recado aí para a Polícia Civil na cidade de Uberlândia, deixei um pendrive aí com a cara dos meus transgressores, entrei com um pedido de observação na Corregedoria de Minas Gerais. E aí, governador Zema, o senhor falou aqui, nesse 6 de abril, por que o senhor não investe na velocidade do tratamento da Polícia Civil a estas situações que ocorrem na sociedade, como roubos, essas quadrilhas que vivem roubando? Agora, se nas altas cortes, estes ministros, aplicando as leis e o coitadismo, os reflexos das desgraças e as mortes e os choros e os prantos na sociedade brasileira, demonstra que os seus interesses nunca foi justiça. Foi, como sempre fizeram, como roubo de órgãos, matam para vender e fazer lucro. João Ricardo de Uberlândia, alegre, caminhando nesse 6 de abril para o Muda Brasil e sabendo que vocês enfrentarão ainda a justiça, nada ficará oculto. Somos mais Brasil, Muda Brasil, tchau! Ué, por que você não se serve? Oi? Por que você foi servo? Você trabalhava como funcionário? Eu não entendi. Porque você foi esperto, não tá... Ah, não, eu sempre estou de terno. Ah, é? Não, porque você tava... Ô Emerson, o Emerson está aí? Cadê o Emerson? Ele está com a minha mochila. Meu Deus. Ô, cadê o Emerson? Oi? Cadê o Emerson? Alguém viu o Emerson? Não, minha mochila está com ele. Nós estamos aqui na rua abaixo. Cara, eu não acho justo. Gravei com todo mundo. Eu não acho justo. Minha gente, vereadora Gláucia, muito bom estar aqui com você, com essa caravana aqui em São Paulo. E aí, mais um dever cumprido nessa luta aí com o parlamentar? Eu estou muito satisfeita aqui, né? Ainda mais nesse grupo tão seleto aqui de Uberlândia, né? Você fazendo parte também. Estou muito feliz. Deus, pátria, família e liberdade. Vamos vencer nesse país. Muda Brasil! Brasil! Anistia? Já! Aí, ó! Valeu, obrigado. Tá lá no fundo, do lado direito. Lá, na parte de cima. E aí, bom, você ficou bonitinho com esse cachorro. Mas eu sou bonita, de natureza. Sua mãe que falou, tenho certeza. Cara, eu tô preocupado. Cadê o Emerson? Pipoca, eu tô com fome, não almocei. Meus amigos, vai começar agora o jogo de Brasil e Argentina. Qual que é seu nome? A bola, Luciano, saiu a bola, Luciano saiu com a bola, vai pra direita, dribla 1, dribla 2, bateu na trave! Luciano, como que você erra um gol desse? Solta a bola, vai Luciano, bate a bola no peito, vai pra direita, corre, dribla 1, dribla 2, recebe o carrinho, ele cai, levanta, olha pro goleiro, dribla, o goleiro bateu na trave! Rapaz, eu fiz uma vez um molequinho me chutar, porque eu não fazia o gol, cara. Acabei com ele. O moleque me dava cada chute. Deu tempo de logo aí. Ah, graças a... Oi? De cá? Aqui, minha mochila. Você vai passar, né? Passa aí. Passa aí? Deu certo, hein, gente? Certo? Pessoal, é R$50. Vai lá. Que isso, rapaz? Isso aqui é o pessoal habilidoso. Olha a habilidade desse senhor, olha que maravilha. Olha só. Ó. Então é isso aí. Valeu, hein? Valeu, tchau. Olha lá. O senhor ali fazendo as embaixadinhas. Tá com a junta muito boa, hein? Meu Deus.
Marco Alexandre, uma satisfação imensa poder lembrar o seu nome nesse momento. Nós sabemos muito bem que todos esses anos presos ficará na história de muitos brasileiros, assim como muitos outros presos que estão exilados, a família do Clezão sofrendo, os filhinhos da Débora, tudo por críticas, tudo por revoluções que não constroem mentes e corações, e eles desistiram do Brasil porque infelizmente deixaram de educar nossas crianças. Tentaram plenamente. Oi lá! Anistia já!